Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa com um homem chamado Takumi, cercado por uma alcateia de lobos. Ele verifica as estatísticas deles e percebe que são monstros do nível do mar. De repente, eles o atacam, mas ele os derruba instantaneamente com balas de ar e saqueia os corpos, lembrando-se de sua vida comum no Japão. Certo dia, ele se viu em uma sala estranha, onde um homem implorava por seu perdão. Sem entender o que estava acontecendo, o homem se apresenta como Shio, um deus, e explica que estão na Terra Divina. Takumi acha que vai ser enganado, mas Shio, que consegue ler mentes, nega isso. Ele explica que tentou reparar o espaço-tempo, mas cometeu um erro que matou Takumi. Para compensar, Shio criou um novo corpo para ele e o reencarnou no mundo de Telia. Takumi percebe que seu novo corpo possui o conhecimento necessário para sobreviver e, ao verificar suas estatísticas, descobre que está no nível 3. De repente, ele ouve alguém se aproximando e vê um menino e uma menina, achando que se perderam. Ele pergunta sobre os pais deles, mas eles ficam assustados. Ao ouvir seus estômagos roncando, Takumi deduz que estão com fome. Ele tira comida de seu inventário e oferece a eles, percebendo que suas roupas estão em péssimo estado. Ele então os veste com roupas de seu inventário e pergunta se querem acompanhá-lo, mencionando seu plano de sair da floresta. Como permanecem em silêncio, ele usa sua habilidade de avaliação e descobre que ambos têm 5 anos e não possuem nomes. Então, ele nomeia o menino de Allen e a menina de Helena, e os convida a segui-lo enquanto exploram a floresta. Takumi pensa em fazer uma pausa para que as crianças não fiquem cansadas, mas elas de repente avançam quando um grupo de monstros aparece. Preocupado que possam se machucar, ele hesita em usar suas balas de ar para não atingi-los, mas as crianças derrotam os monstros com facilidade, e ele se surpreende com a força delas. Pergunta se eles conseguem sentir os monstros se aproximando, e eles confirmam. Takumi pede que o avisem antes de correrem na frente. À medida que avançam pela floresta, encontram mais monstros pelo caminho, mas as crianças lidam bem com eles, e Takumi os elogia. Mais tarde, Takumi percebe que é hora do jantar, então acendem uma fogueira e fazem uma refeição juntos, notando que as crianças parecem felizes e se aquecendo a ele. No dia seguinte, eles chegam a uma cidade, e Takumi diz aos guardas que passaram pela floresta de Gaia, algo que eles acham difícil de acreditar, pois apenas os melhores aventureiros sobrevivem lá. Ele explica que apenas coletou ervas medicinais e não foi muito longe, o que os guardas acreditam. Eles pedem o cartão de identidade dele para entrar na cidade, mas ele explica que não tem um, pois veio de uma vila remota. Assim, os guardas decidem avaliá-lo e um deles pede que ele segure uma esfera de cristal. Ele obedece, sabendo que o cristal verifica antecedentes criminais, mas fica preocupado com as crianças, pois não sabe de onde vieram. O guarda confirma que estão limpos e lhes dá cartões de identidade temporários. Dizendo-lhes para obter um ID na guilda caso estejam planejando ficar na cidade, Takumi e as crianças exploram o local, mas ele percebe que elas têm medo de estranhos. Ele então se dirige a uma capela e começa a rezar para Shio, que aparece diante dele perguntando sobre sua vida em Aélia. Takumi conta sobre as crianças, dizendo que planeja levá-las a um orfanato, mas Shio aconselha a não fazer isso e revela que tudo foi planejado. Takumi acha estranho que as crianças tenham simplesmente aparecido na floresta, e Shio pede desculpas, mas explica que não pode contar tudo. Ele revela que existem 5 deuses no mundo, 4 deles representam os elementos da natureza, e o líder é o Criador, Marandola. Shio é o deus do vento, mas Takumi entende que não pode falar muito mais, pois os outros deuses estão envolvidos. Ele confirma que as crianças são especiais e que deixá-las na floresta era perigoso. Takumi decide cuidar delas, afirmando que nunca teve a intenção de deixá-las em um orfanato, e diz que vão encontrar um lugar para ficar. Eles passam a noite em uma pousada, onde as crianças brincam na cama até adormecerem. No dia seguinte, Takumi acorda e é saudado pelas crianças, percebendo que agora conseguem falar, o que o deixa feliz com o progresso delas. Eles visitam a guilda dos aventureiros e conhecem a recepcionista chamada Luna. Takumi informa que quer se registrar com as crianças, então Luna entrega os formulários de registro e dá a eles os cartões da guilda, que também servem como IDS. Ele percebe que já está no nível 11, e Luna explica sobre a guilda, dizendo que os novatos começam no nível F e podem subir até o nível S. Ela menciona que existe um nível SS, mas nenhum aventureiro o alcançou.
Ela explica o sistema de equipes para realizar missões, em que o nível do grupo depende do nível médio dos membros. Para obter lucro, os aventureiros podem aceitar missões da guilda ou vender itens deixados por monstros. Takumi decide registrar uma equipe e Luna pede o nome do grupo. Pensando nas crianças, que parecem anjos, ele decide nomeá-los como Asas Brancas. Ao checar o quadro de missões, Takumi vê que existem 3 tipos: as de caça, que exigem matar monstros, as de proteção, que envolvem defender um objetivo, e as de coleta, nas quais basta recolher ervas para completar a missão. Ele escolhe uma missão de coleta como a primeira, pois parece ideal, e Lena dá a eles a tarefa de juntar 10 ervas de LY em 3 dias. Na floresta, eles encontram um slime, mas Takumi comenta que ele é fraco, e as crianças brincam com ele. Ele encontra uma erva de LY e ensina as crianças a coletá-la, elas o ajudam a encontrar mais, e ele as elogia pelo bom trabalho. Acabam reunindo uma quantidade impressionante. Eles retornam à guilda, e Luna fica surpresa ao ver que conseguiram coletar tanto em apenas meio-dia, então entrega a recompensa a eles. De repente, um homem chamado Dominique aparece e questiona o que as crianças estão fazendo na guilda. Takumi explica que elas são suas companheiras, mas Dominique desconfia. Dominique diz que as crianças não deveriam estar ali e ameaça Takumi, mas as crianças o atacam em defesa. Takumi pede que parem e pergunta a Luna se serão punidos, mas ela explica que agiram em legítima defesa. Um guarda se aproxima, percebe que a briga acabou, e as crianças começam a chorar, pedindo para Takumi não deixá-las. Ele as consola, prometendo que nunca as abandonará. O guarda, que se apresenta como Capitão Vault, pergunta o que aconteceu. Takumi explica que foi Dominique quem começou, e as crianças choraram com medo de serem abandonadas. Vault acha cruel que elas pensem assim e pergunta o motivo. Takumi responde que não sabe ao certo, mas menciona que as encontrou na floresta de Gaia, deduzindo que devem ter sido abandonadas. Vault questiona sobre ataques a carroças na floresta, e Luna comenta sobre um grupo de traficantes de escravos do reino de Al que foi atacado por monstros. Vault sugere que as crianças foram deixadas para trás como iscas e elogia Takumi por cuidar delas. Luna pergunta se ele trouxe materiais da floresta de Gaia, e ele menciona itens deixados pelos lobos vermelhos, vendendo-os para ela, enquanto Vault comenta que Luna é fascinada por materiais. Vault explica a Takumi sobre a expedição, em que soldados vão à floresta de Gaia para reduzir a quantidade de monstros, evitando ameaças à cidade. Ele diz que é uma floresta de nível A, então apenas os melhores soldados são permitidos e convida Takumi para a expedição. Takumi recusa, dizendo que ainda é de nível F, mas Vault lembra que ele derrotou lobos vermelhos, então acredita que isso não seria problema. Vault fala com o mestre da guilda, pedindo que Takumi participe da expedição. O mestre da guilda se surpreende por querer um novato, mas Vault insiste que há algo especial nele. Alguns dias depois, Takumi já está adaptado à vida em Atélia, e as crianças começam a interagir com estranhos. Eles seguem uma rotina e estão aproveitando a nova vida. Durante uma refeição, Takumi percebe que o pão não é tão bom quanto o que comia antes e decide preparar o pão de seu mundo. Eles vão a uma padaria, onde a dona, Michelle, pergunta o que ele precisa. Takumi explica que não quer comprar nada, apenas pedir um favor. Michelle o apresenta a seu pai, Hadi, e Takumi mostra a ele como fazer o pão, pedindo que coloque ingredientes específicos antes de assá-lo. Hadi nunca fez isso antes, então Takumi o ensina. Hadi percebe que é mais fácil do que pensava e, depois de tentar, Takumi elogia o resultado. Hadi pede que Takumi o ajude a fazer o pão, e ele aceita. As crianças ajudam na tarefa, e, após alguns minutos, o pão fica pronto. Hadi prova e acha o sabor incrível, pensando em vendê-lo na padaria. Ele oferece pagamento a Takumi pela ideia, mas Takumi diz que não precisa de dinheiro e só quer que o pão esteja disponível na padaria. Ele menciona que pegou a ideia de padeiros em seu mundo e não quer receber crédito, o que impressiona Hadi. Hadi menciona que gostaria de experimentar outras receitas, e Takumi pergunta às crianças sobre o pão, que dizem estar delicioso e pedem mais. No dia seguinte, Luna informa Takumi que ele foi promovido ao rank, e ele percebe que já está no nível 13. Ela pergunta se ele gostaria de ir ao labirinto e indica a localização, explicando que o local tem 15 andares e é frequentado por aventureiros em busca de monstros para caçar. Takumi decide explorar o primeiro andar, lembrando-a de que é apenas um aventureiro de rank e não sobreviveria se fosse muito longe. Depois de algum tempo, vemos Takumi e as crianças no labirinto, já no terceiro andar.
Ele observa que as crianças mostram o caminho, facilitando a navegação, e fica intrigado sobre como elas sabem a direção certa. Takumi descobre que o local se chama Labirinto da Terra, mas um toupeira bloqueia o caminho, e as crianças a derrotam. O corpo do monstro desaparece, e eles se perguntam o motivo. Takumi explica que, ao serem derrotados, os monstros de labirintos desaparecem, deixando itens para trás. Eles percebem que a toupeira deixou um bigode, mas consideram o item inútil. Enquanto avançam pelo labirinto, Takumi decide encerrar o dia, dizendo que é hora do jantar. Ele usa seu fogão mágico para preparar a refeição, e todos aproveitam a comida antes de dormir em sua tenda. Eles continuam sua jornada, eliminando monstros no caminho, e, após alguns dias, chegam ao 10º andar, onde encontram um baú de tesouro. Takumi pensa que pode conter um item raro, e as crianças o abrem, descobrindo 2 poções, uma que restaura a mana e outra que recupera a estamina. Ele sabe que são itens de baixo valor, mas logo um monstro aparece, e as crianças o derrotam, coletando a pele rara que o monstro deixou. Takumi observa o quão incríveis as crianças são ao lidar com os monstros, considerando que têm instintos sobre-humanos. Ele se sente aliviado por elas não terem sido encontradas por alguém que pudesse explorá-las, entendendo agora por que Shio se preocupava tanto com elas. Um pouco depois, uma cobra venenosa se aproxima. Takumi verifica as habilidades do monstro e pede que as crianças fiquem para trás, achando que é a oportunidade perfeita para testar sua habilidade de arremesso. Ele lança uma pedra com grande força, cegando a cobra, e em seguida usa seu golpe de corte de vento para fatiá-la em pedaços. No entanto, abelhas gigantes surgem, e as crianças têm dificuldade para acertá-las. Usam a habilidade de arremesso, mas as abelhas desviam, e Takumi se surpreende ao ver que as crianças também possuem essa habilidade. À medida que perseguem os monstros, ele checa seu inventário e se pergunta se a geleia de slime pode ser útil. As crianças finalmente derrotam as abelhas, que deixam mel, e Takumi comenta que é raro, pensando que caçar abelhas é uma boa ideia. Ele prepara uma refeição com a ajuda das crianças e decide usar o mel para realçar o sabor. Enquanto todos comem, achando a comida deliciosa, um grupo de abelhas se aproxima, e Takumi usa suas habilidades para derrotá-las. As crianças avistam outro grupo chegando e decidem ajudar, felizes com o progresso. Após coletarem ainda mais mel, eles finalmente chegam ao 15º andar, onde avistam uma porta gigante e suspeitam que o chefe final está do outro lado. Decidem investigar, mas a porta se fecha subitamente, e um verme gigante surge. Takumi percebe que é o chefe final e que só poderão sair dali se derrotá-lo. Ele pede que as crianças deixem a batalha com ele e usa seu golpe de corte de vento, mas o chefe desvia e o ataca com esferas de areia. Takumi destrói as esferas com suas balas de ar e dispara uma flecha de vento, conseguindo derrotar o monstro. Ele fica surpreso com a facilidade, pensando que Shio o equipou com habilidades poderosas demais. Ele coleta o loot enquanto as crianças o elogiam pelo esforço. Uma porta se abre e eles encontram um dispositivo de teletransporte que os leva de volta ao andar superior. Ao abrir um baú do tesouro, encontram bombas incendiárias, que Takumi compara a granadas, mas logo vê as crianças brincando com elas e as tira de suas mãos, avisando sobre o perigo. Eles usam o teletransporte e são transportados para fora do labirinto, onde encontram um lobo estranho. Takumi percebe que parece perigoso, mas o lobo abana o rabo, e ele nota que as crianças não o atacam, o que o leva a acreditar que é amigável. Ao verificar seus status, ele descobre que é uma fera de nível S e se surpreende ao ver que já está em contrato com ele, imaginando que Shio esteja por trás disso. Ele testa dar ordens ao lobo, que obedece, e as crianças logo gostam dele, achando-o fofo. Elas sugerem que ele dê um nome ao lobo, e Takumi o chama de Joia, nome que as crianças adoram. Antes de voltar à cidade, Takumi sabe que os moradores se assustariam ao ver Joia, então decide escondê-lo em sua sombra, explicando que poderá convocá-lo sempre que precisar. Eles vão à capela, onde Takumi pergunta a Shio se ele enviou Joia, mas Shio nega, sugerindo que o deus da água pode ter sido o responsável. Ele diz a Takumi que outro companheiro estará esperando por ele no campo fora da cidade na manhã seguinte. Takumi se pergunta por que o deus da água enviou Joia, e Shio sugere que foi uma forma de agradecimento, levando Takumi a pensar que é por ele estar cuidando das crianças e que elas podem ter relação com o deus da água. Takumi recebe um presente dos deuses, e Shio o incentiva a aceitar, mas ele hesita. Então, Shio alerta de que, se recusar, sofrerá uma punição divina, e ele acaba aceitando.
No dia seguinte, eles seguem para o campo mencionado, e duas novas criaturas aparecem, marcando a chegada de mais companheiros. Parte 2. Eles tentam ensinar as crianças a se comunicar porque querem poder conversar com elas. Ele ensina os pequenos a contar moedas, explicando sobre as diferentes moedas usadas nesse mundo. Aprendemos que 10 moedas de cobre equivalem a uma moeda grande de cobre e que 10 dessas fazem uma moeda de prata. Ele pede para lhe darem 54, então eles pegam 5 moedas grandes de cobre e 4 moedas de cobre, e ele diz que acertaram. Em seguida, ele propõe um problema de matemática simples, que eles resolvem com sucesso, o que o faz pensar que estão prontos para fazer compras. Eles vão ao mercado e encontram uma vendedora de frutas. Alan pede 5 frutas cherry, e ela diz que custa 35, então ele lhe dá a quantia exata. Helena paga 30 por 5 maçãs. A vendedora fica impressionada ao ver que as crianças sabem contar dinheiro desde tão jovens, pensando que ele as educou bem. Ele guarda as frutas em seu inventário. Depois, vão a uma livraria, onde Takumi pensa em aprender a usar suas habilidades com água. Ele abre um livro e diz às crianças que ele contém letras. Pergunta se querem aprender a ler, e elas dizem que sim. Uma mulher se aproxima e oferece livros para praticarem a leitura. Elas agradecem pela ajuda, e a mulher comenta que as crianças têm boas maneiras, elogiando Takumi por ensiná-las bem. Ele fica feliz ao ouvir os elogios, pois sente que está sendo um bom guardião. No dia seguinte, aceitam uma missão da guilda para encontrar um gato perdido chamado Mina. Luna diz que tem 2 dias para concluir a missão, e eles vão ao local onde Mina desapareceu. Takumi menciona que ela é uma gata preta com patas brancas e invoca seus animais para ajudá-lo na busca. Eles encontram vários gatos, mas não Mina. Ele pergunta às crianças se devem desistir, mas elas estão determinadas a encontrá-la e decidem procurar em outro local. Finalmente, a avistam e ele diz que ela vai se assustar se eles se aproximarem muito rápido. Então, eles se aproximam devagar, tranquilizando-a, e mostram um colar que a acalma. Takumi verifica a coleira dela e confirma sua identidade, percebendo que ela está com fome. Ele a alimenta com leite de seu inventário. Eles devolvem Mina à sua dona, que os espera na guilda, e Takumi diz que é hora de ir para casa, mas as crianças querem continuar explorando a cidade. Ele pergunta a Luna se há outras missões, e ela explica que tem uma, mas não é adequada para crianças, pois envolve derrotar goblins que têm atacado uma aldeia próxima. Ela menciona que os aventureiros não aceitam a missão porque o pagamento é baixo. Takumi pergunta às crianças se querem enfrentar os goblins, e elas decidem aceitar a missão. Eles vão até a aldeia, e Takumi ordena que Júlio e Fitch se disfarcem como seus animais de estimação. Ao chegar, explica aos guardas que são aventureiros da cidade de Shiren com a missão de eliminar os goblins. Um guarda os leva até o chefe da aldeia, que agradece, mas questiona se não tem outros companheiros, pois acredita que os goblins vão derrotá-los. Takumi percebe que eles parecem fracos e mostra seu cartão da guilda, dizendo que é um aventureiro de Rankia, então os goblins não serão problema. Um aldeão avisa que os goblins chegaram, e Takumi promete derrotá-los. O chefe questiona por que as crianças estão com ele, e ele explica que é mais fácil protegê-las se estiverem por perto. Os goblins invadem o portão, e um deles se prepara para atacar uma mulher, mas Takumi o derruba com um projétil de ar. Ele ordena que os aldeões procurem abrigo, e as crianças se preparam para lutar enquanto seus animais se aproximam para ajudar. Ele permite que lutem, mas pede que permaneçam em suas formas atuais. Os goblins são completamente derrotados, e o líder deles, um goblin soldado, aparece. Takumi o considera perigoso e decide enfrentá-lo, mas as crianças o derrotam, eliminando todos os goblins. De repente, Jovel começa a falar, e eles percebem que ele pode usar telepatia. Ele explica que aprendeu a habilidade ao derrotar os goblins e chama Takumi de mestre, mas ele pede para chamá-lo pelo nome. Takumi percebe que Fitch e Bolt também aprenderam a usar telepatia, e as crianças ficam felizes que os animais finalmente aprenderam a se comunicar. Os animais aprendem a falar, e ele os elogia pelo ótimo trabalho. De repente, eles avistam uma casa em chamas e percebem que os goblins foram os responsáveis. Ele acha que é uma ótima oportunidade para testar sua magia de água. Sabemos que ele tem estudado o básico de magia, então se sente confiante para usá-la. Ele tenta lançar uma esfera de água, mas erra o alvo. Sem entender o que deu errado, decide tentar novamente, criando 2 esferas de água, mas ainda falha. Ele então pede a Jovel para apagar o fogo, que lança uma enorme bola de água e apaga as chamas.
Takumi fica desanimado, percebendo que precisa melhorar sua magia, mas as crianças o animam. Os aldeões os agradecem por eliminarem os goblins e eles recebem a recompensa antes de voltarem para a estalagem. Ele imagina que as crianças devem estar cansadas, mas elas pedem que ele leia um livro para elas. Ele começa a contar sobre os peixes do oceano, mas logo percebe que elas nunca viram o mar antes. No dia seguinte, Takumi avisa Valt que estão saindo de Shiren, pois quer explorar o mundo com as crianças. Isaac pergunta para onde eles vão, e ele revela que planeja visitar a cidade litorânea de Bailey. Valt e Isaac ficam aliviados, sabendo que ele não está deixando o reino, pois o consideram uma força formidável e não querem que ele acabe do lado inimigo. Eles também sabem que as crianças são poderosas e Valt nunca se cansa de vê-las, sempre cheias de surpresas. Takumi e as crianças se despedem de todos, e Luna pergunta se vão se reencontrar. Ele pensa que ela gosta dele, mas ela explica que só quer que ele volte com materiais raros. RH e Michelle dizem que ficarão com saudades, e ele pede para RH fazer pão para ele antes de partir, e RH concorda. Em seguida, eles visitam Thor, que dá roupas novas para as crianças. Takumi pergunta quanto custa, mas Thor diz que é um presente de despedida. Eles vão à capela, onde Takumi reza para Shio, dizendo que estão indo para Bailey para mostrar o oceano às crianças. Shio acha uma ótima ideia e promete rezar por eles quando chegarem. Ao saírem, um homem os intercepta, exigindo que Takumi devolva as crianças, alegando que elas são sua mercadoria. Descobrimos que ele é um mercador de escravos e que sua carroça foi atacada na floresta de Gaia, então ele decidiu usar as crianças como isca. Takumi sabe que a escravidão existe em Aelia e que os escravos são marcados com magia para identificar seu status, mas as crianças não têm nenhuma marca. A polícia chega, e o homem pede para prenderem Takumi, alegando que ele roubou as mercadorias dele, ou seja, as crianças. Takumi diz que são seus irmãos e que não tem marcas de escravos, insinuando que o homem está mentindo e tentando sequestrá-los. Valt e Isaac chegam, testemunhando que as crianças são mesmo irmãs de Takumi, e o homem acaba preso. Isaac entrega uma carta de convite do Lorde de Bailey e conta que se conhecem, sugerindo que peça ajuda ao Lorde caso precise. Ele pergunta às crianças se estão prontas para partir, e elas se despedem de Valt e Isaac enquanto Takumi agradece pela ajuda. Durante a viagem, ele percebe que as crianças estão tristes por causa do mercador de escravos e decide animá-las. Eles passam pela floresta de Gaia, e ele convoca seus animais, pedindo que Juvel e Fit ajudem a carregar todos. Ele ordena que Bolt explore a área, pois não quer que sejam vistos montados em feras de Rank S entrando mais fundo na floresta. Encontram um urso de sangue, que é rapidamente derrotado pelos animais. As crianças os elogiam, mas Takumi brinca que estão sujos agora e usa sua magia de limpeza para lavá-los. Eles começam a brincar com as crianças, e ele nota que elas estão mais felizes. Ao saírem da floresta, decidem acampar. Ele pergunta o que as crianças querem para o jantar, e elas pedem pão com creme, mas ele sugere guardar para o lanche do dia seguinte. Ele menciona yakiton, arroz com ovo em cima, e elas ficam animadas para experimentar. Ao prepará-lo, ele percebe que é diferente do que imaginavam, mas elas acham delicioso. Na tenda, Takumi observa o céu noturno e vê 2 luas. Ele lembra que Aelia tem 3 luas de cores diferentes, mas apenas 2 são visíveis nessa época do ano. Ele reflete sobre os momentos passados com as crianças antes de adormecer. No dia seguinte, continuam a jornada e chegam ao oceano. As crianças ficam maravilhadas com sua imensidão e começam a brincar. Takumi diz que a água é salgada, e elas perguntam se é gostosa e se podem bebê-la, e ele responde. Ele explica que eles não podem beber a água do mar, mas podem tocar com os dedos para sentir o gosto. As crianças tentam e percebem que é muito salgada. Elas começam a brincar com os animais, e ele observa que estão se divertindo. De repente, ele ouve uma voz e olha ao redor, vendo uma garota na água e pensando que ela está se afogando. Ele começa a procurar algo em seu inventário para salvá-la, mas ela se apresenta como Melena, dizendo que é uma sereia. No início, ele não acredita, mas ao verificar suas informações, percebe que ela está falando a verdade. Ela menciona que um emissário do Deus das Águas falou sobre ele. As crianças perguntam quem ela é, e ele lhes conta que é uma sereia. Elas a cumprimentam, e Melena revela que já sabe quem são. Ela explica que sua vila tem um problema e alguém disse que Takumi poderia resolvê-lo, então pergunta se ele estaria disposto a ajudar, convidando-o para visitar sua vila submersa.
Ele hesita, pensando que vai se afogar, mas ela lhe entrega pulseiras e ele percebe que permitem que respirem debaixo d'água. Decidido a ajudar, ele ordena que seus animais se escondam em sua sombra, e as crianças colocam as pulseiras. Melena os guia até sua vila, e Takumi fica impressionado com as pulseiras, que não só permitem respirar como evitam que fiquem molhados e até possibilitam falar debaixo d'água. Pelo caminho, eles encontram uma criatura chamada Peixe-Martelo, que as crianças rapidamente enfrentam e derrotam. Um caranguejo de areia surge, mas é facilmente vencido pelas crianças, e Melena percebe o quanto são fortes. Ao mergulharem mais fundo, finalmente chegam à vila de Melena, e as crianças comentam sobre a beleza do lugar. Takumi nota que o local está repleto de cristais prismáticos, que possuem a energia do oceano. Melena explica que a vila se chama Palácio Azul e promete mostrá-lo a eles. Primeiro, ela os leva a um navio afundado que bloqueia uma caverna onde crescem corais essenciais para fazer remédios. Ela conta que todos na vila tentaram mover o navio, mas é muito pesado, e o emissário do Deus das Águas disse que Takumi poderia resolver o problema. Ele coloca o navio em seu inventário, e Melena agradece pela ajuda. Os moradores da vila entram na caverna, felizes por poderem acessar os corais novamente. Melena os leva até a sacerdotisa, que lhes dá as boas-vindas ao Palácio Azul e é admirada por sua beleza. Ela agradece a Takumi por ajudar, chamando-o de herói, e o apresenta ao chefe Galdo, que também expressa sua gratidão. Takumi pergunta se ela é a líder do Palácio Azul, mas ela explica que apenas ocupa um cargo honorário, passando-o à pessoa com maior afinidade com o Deus das Águas. Em agradecimento, a sacerdotisa oferece uma recompensa. Takumi se lembra de que ainda não consegue controlar sua magia de água e pede para aprender magia junto com as crianças. Galdo se oferece para ensiná-los, mas ela insiste em dar algo a ele. Helena tem uma ideia, e a sacerdotisa acha brilhante. Eles o levam a uma caverna cheia de itens e ele acha interessante. As crianças encontram pérolas, e ele fica encantado, mas a sacerdotisa revela que aquilo é um lixão. Takumi se surpreende, pois pérolas são valiosas, mas ela explica que para eles não tem valor e deseja dar isso a ele como recompensa. Ele aceita e decide passar a noite no Palácio Azul. Durante o jantar, Melena o serve com fartura, e eles assistem aos artistas locais enquanto aproveitam a refeição. Takumi, ao observar, sente-se como um homem velho e imagina como as crianças serão quando ele envelhecer, o que o deixa emocionado. No dia seguinte, Takumi e as crianças estão em uma ilha onde Galdo ensina como usar mana, explicando que é usada para criar e controlar magia. Ele explica que magia de terra e vento é mais fácil de usar na superfície, pois basta controlar os elementos ao redor, enquanto para fogo e água, o elemento precisa ser criado primeiro. Ele pede que usem a água ao redor para conjurar magia. Takumi cria um pilar de água, e Galdo elogia, mas sabe que as crianças nunca usaram magia. Então, ele deixa seu mana fluir até elas, que sentem uma sensação quente. Ele explica que elas também têm mana, e Takumi diz para sentirem o calor em seus corpos, guiando-as no processo. Eles conseguem controlar o próprio mana, e Galdo ensina como criar uma bola d'água. Surpreendentemente, eles conseguem na primeira tentativa, o que impressiona a todos, pois normalmente leva horas para alguém aprender essa habilidade. Galdo pede a Takumi para lançar a bola d'água contra uma rocha, e ele segue as instruções, conseguindo quebrá-la. As crianças fazem o mesmo, destruindo as pedras, e Galdo fica chocado com o poder deles. Ele decide deixá-los na ilha para que continuem treinando o dia todo. Enquanto treinam, algo estranho acontece, e uma criatura gigante surge da água. A cena corta para Shio, que repreende Maya, a emissária do Deus das Águas, por ter contado às sereias que Takumi poderia resolver seus problemas, dizendo a ela para não depender tanto dele. Ela se desculpa, e Shio, tomando uma xícara de chá, explica a seu servo que quer apoiar Takumi, pois sente culpa por tê-lo matado, mas o servo menciona que Takumi parece estar em apuros. De volta a Takumi, um Leviatã aparece e começa a falar com ele, chamando-o de emissário do Deus do Vento. O Leviatã menciona que as crianças são filhos do Deus das Águas e que sua missão é protegê-las, mas não pôde segui-las ao mundo humano, pois sabia que os humanos entrariam em pânico. Ele pede a Takumi para lhe dar um nome para que possam formar um contrato e ele possa ser invocado. Takumi decide chamá-lo de Kaiser. Uma luz aparece, e Kaiser explica que o contrato foi formado. Ele então propõe levar as crianças com ele para protegê-las, mas elas recusam, dizendo que não querem deixar Takumi. Kaiser apenas sorri, dizendo que estava testando a lealdade deles e está feliz com o forte vínculo que tem.
Takumi promete proteger as crianças, e Kaiser, sabendo que ele vem de outro mundo, oferece-se para ajudar com seu conhecimento, afirmando que vive há muito tempo. Ele entrega uma escama a Takumi, explicando que ela contém seu mana, para que Takumi possa usá-la caso precise encontrá-lo. Kaiser os leva de volta ao Palácio Azul, onde aproveitam a vista do oceano. Ao chegarem, ele se despede, e Takumi pergunta às crianças se estão bem. Elas respondem que só querem continuar a aventura. Eles retornam à sacerdotisa, que percebe que podem estar cansados e os convida para descansar no palácio, mas Takumi explica que precisam ir. Ela, compreendendo, entrega uma lancheira para que possam aproveitar a comida durante a viagem. As crianças se despedem das sereias e seguem de volta à costa, onde encontram um caranguejo de areia. As crianças o derrotam, e Takumi pensa em cozinhá-lo. Ao avistarem um labirinto, decidem explorá-lo, percebendo que há um dispositivo de teletransporte no início. Takumi examina o mapa e menciona que o labirinto possui 30 andares, com dispositivos de teletransporte a cada 10 andares. Ele pensa que as crianças podem estar cansadas, mas elas dizem que estão bem, então ele decide avançar até o 10º andar antes de encerrar o dia. Eles abrem a lancheira e aproveitam a comida juntos antes de continuar explorando o labirinto. No primeiro andar, encontram sapos, e Takumi alerta para usarem magia, pois os sapos são venenosos. As crianças atacam com suas bolas d'água, errando de início, mas conseguem derrotar os sapos na tentativa seguinte. No segundo andar, Takumi nota uma parede suspeita, a empurra, e eles descobrem uma sala secreta com um baú de tesouro cheio de camarões. As crianças querem comê-los, e Takumi promete cozinhar mais tarde, guardando-os no inventário. Ao abrir outros baús, percebem que todos contêm alimentos, e ele os pega, achando o labirinto cheio de surpresas. Próximos ao 6º andar, Takumi decide que já está ficando tarde e resolve preparar um ensopado de caranguejo. As crianças acham delicioso, e ele também cozinha os camarões para elas antes de dormirem. No dia seguinte, no 6º andar, encontram uma concha, e as crianças se preparam para atacá-la, mas Takumi as impede, avisando que a concha soltará uma onda de choque se for atingida. Em vez disso, eles a destroem com bolas d'água. Ele verifica os status das crianças e percebe que já estão no nível 25, ficando preocupado, pois ele ainda está no nível 27 e teme ser superado. As crianças encontram um instalador de festa e pedem a Takumi para mostrar como usar, mas o barulho alto as assusta. Eles continuam explorando o labirinto e chegam ao 10º andar, onde são atacados por centenas de peixes-flecha. Eles derrotam os monstros facilmente, e o portão de saída aparece, revelando que os monstros deixaram muitos itens. Takumi coleta todos, mas as crianças apontam algo embaixo d'água. Decidem mergulhar e encontram um baú de tesouro. Eles encontram um bracelete de sereia, e Takumi percebe que é parecido com os que estão usando. Ele imagina se é um item raro, pois seria difícil de encontrar. Passam pelo portão de saída e veem um dispositivo de teletransporte. Takumi avisa as crianças que é hora de irem para a cidade de Bailey, então eles se teleportam para o 1º andar. No dia seguinte, eles chegam à cidade de Bailey, e Takumi lembra que Isaac lhe deu uma carta, mas decide explorar a cidade primeiro. Ele encontra um vendedor de vieiras e compra 3. Usa manteiga e molho de soja como tempero, e as crianças experimentam, elogiando o sabor. O vendedor comenta que não conhece o molho de soja, e Takumi explica que é a seiva de uma árvore, oferecendo para ele provar. Ao experimentar, o vendedor fica encantado, atraindo a atenção dos moradores. Ele pergunta a Takumi se pode comprar o molho de soja e a manteiga, e Takumi aceita. O vendedor usa os ingredientes para temperar suas vieiras, que se tornam um sucesso, com uma fila enorme de clientes. Ele fica impressionado com o número de pessoas interessadas e decide viajar para procurar mais molho de soja. Takumi e as crianças visitam um ferreiro e perguntam se ele pode polir a escama de Kaiser. O ferreiro logo percebe que a escama contém mana. Takumi explica que quer torná-la mais fácil de carregar, então o ferreiro chama seu assistente, Rudy, para transformá-la em um acessório. Rudy cria um design que Takumi e as crianças adoram, mas explica que precisam de mitril para a armação, o que tornará o produto mais caro. Takumi não se importa, e o ferreiro revela que podem encontrar mitril em uma loja. Takumi prefere trocar a corrente por um cordão de couro, mas Rudy explica que precisariam do fio de uma aranha mítica para isso. Takumi lembra que tem esse fio em seu inventário e o mostra para eles, que ficam surpresos. Takumi pede para Rudy fazer 3 pingentes, já que também quer que as crianças usem um.
Rude fica animado, pois não costuma trabalhar com materiais raros, e oferece variações no design, o que Takumi acha ótimo. Ele também pergunta ao ferreiro se pode criar uma armadura com a pele da víbora maligna, e o ferreiro se assusta novamente ao ver o material, percebendo que Takumi é um aventureiro de rank. A Takumi explica que prefere uma armadura de couro em vez de metal, pois o animal Bolt sempre pousa em seu braço e o metal o machucaria. Alan comenta que também gostaria que Bolt pousasse em seu braço, então Takumi encomenda um equipamento para ele também. Depois de saírem da loja, eles vão à capela, onde Takumi fala com Shio e conta que chegaram em segurança. Agora ele sabe que as crianças são filhos do Deus das Águas e pergunta a Shio sobre o pai delas, questionando por que ele não está cuidando delas. Shio fica em silêncio, deixando Takumi intrigado sobre o motivo de não haver respostas sobre o Deus das Águas. Obrigado por assistir. Inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.